Cientista político detona a STF e diz que a STF virou uma ameaça à liberdade e que o STF criou um crime de desinformação. E presta atenção, você pode ser o próximo réu desse crime. É isso mesmo, muita atenção nisso aqui, ó. Um dos principais cientistas políticos do Brasil disse com todas as letras que o STF se tornou a maior ameaça às liberdades dos brasileiros, e isso tem tudo a ver com o novo do tal do crime de desinformação que o STF acabou de criar. Fica aqui comigo até o final para você entender essa história, porque o que está em jogo são as nossas liberdades, é a nossa voz, é a tua possibilidade de entrar aqui nos comentários e fazer uma crítica ao STF. O Fernando Schiller, acho que é assim que fala o nome dele, escreve Schuller, né? Mas acho que é Schiller que fala. O Fernando Schiller, um grande cientista político, professor do INSPER, colunista do Estadão, ele analisou o julgamento do STF sobre a tal tentativa de golpe. Para quem não conhece a fundo esse processo, eu vou dar aqui um contexto rápido para você. O Ministério Público ele fatiou esse processo da tentativa de golpe em várias acusações, separou as acusações em grupos de réus. Cada grupo de réus teria uma função. O grupo do Bolsonaro, que entrou na primeira acusação, no primeiro processo, supostamente chefiava tudo. Mas os outros grupos tinham cada um suas funções menores. Um desses grupos era o tal do grupo da desinformação. Foi esse o grupo que foi julgado agora recentemente no STF e, é claro, o ministro Alexandre de Moraes, adivinhem, ele votou pela condenação de todo mundo, né? Não podia ser diferente. Com o Fux se colocando contra e fazendo duras críticas em vários pontos. Mas por que a condenação deles tem que te deixar profundamente preocupado? Por que, hein, Deltan? Por que tem que me deixar preocupado? Bora aqui pro comentário do Schiller, que depois eu vou te explicar como que essa decisão de criar o tal do crime de desinformação vai atingir até você que tá aqui, inocente, assistindo a esse vídeo. Olha aí. Me chamou muita atenção, em especial jornalistas dizendo, bom, a partir desse julgamento agora sabemos quais são os nossos limites, né? Sabemos qual é o tamanho da tutela do Estado, sabemos o que nós podemos criticar, o que a sociedade pode dizer, o que a sociedade não pode dizer, o que não pode ser criticado e assim por diante, né? Vamos lá, numa democracia republicana, as pessoas só podem ser punidas, censuradas, enfim, os discursos bloqueados, né? Se houver uma clara, em primeiro lugar, uma clara tipificação legal. Gente, é isso aí. No Estado de Direito, uma conduta só é proibida quando ela é tipificada na lei, ou seja, quando ela é descrita na lei como proibida. Se essa descrição legal, ela não é proibida. Por que o Fernando Schiller está dizendo isso? É porque esse tal grupo, que o Ministério Público chama de Núcleo da Desinformação, que foi recém-julgado pelo STF, foi condenado agora por ter praticado qual crime? O que ele fez? Desinformação. Essa seria a participação deles na tal da tentativa de golpe. O primeiro problema desse julgamento é exatamente o que o Schiller apontou aqui. Não existe o crime de desinformação no Brasil. E como não existe esse crime, a conduta desse grupo, por exclusão, só pode ser uma coisa: liberdade de expressão, porque o que não está proibido é permitido. E como que isso pode atingir a mim, Deltan, que estou aqui assistindo esse vídeo seu? Ó, vamos então para o segundo ponto que você vai entender. Mas antes disso, deixa eu te fazer um pedido. Curte aqui o vídeo, não custa nada. Se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada e bora lá avançar para eu te mostrar isso aqui. Agora, vamos lá. Ataques às instituições, discursos de ódio, ataques à democracia. Bom, isso são slogans. São parole, não são tipificações legais. Na medida que você abre um espaço para esta teoria genérica do dano, ou seja, para uma autoridade achar alguma coisa, achar que um discurso é perigoso, porque lá pelas tantas ele pode produzir um resultado danoso à sociedade, é simplesmente a abertura de um enorme espaço para o arbítrio, para o abuso de poder, o abuso interpretativo e logo de poder por parte de uma autoridade. De novo, um discurso numa grande democracia, esse foi um critério encontrado lá pelo Justice Oliver Holmes em 1919, isso na tradição americana, ele deve ser punido, bloqueado, censurado, na medida que ele implica um risco imediato, claro, uma incitação à violência imediata, ou uma clara tipificação legal. Na ausência disso, nós não temos Estado de Direito, nós temos abuso de poder, e é isso que não podia ser mais claro, perfeito, preciso. Você entendeu? Você prestou atenção?
Ó, você que está vendo aqui esse vídeo, você que participa aqui do canal, que é parceiro nosso, que está aqui erguendo a voz nossa, a nossa indignação contra a injustiça, você vez ou outra, como eu aqui nos meus comentários, você vai comentar alguma coisa aqui nos comentários criticando o governo, ou às vezes lá na sua rede social você vai criticar o governo, ou às vezes você critica o STF, e você pode agora, no limite, ser enquadrado como uma ameaça à democracia por ter praticado desinformação. Ah, Deltan, que exagero! Você está exagerando? Isso nunca aconteceria. Gente, isso já aconteceu. E eu vou provar para vocês agora. Você sabe que eu gosto de trabalhar aqui em cima de evidência. Mostrar o fato e provar. Então, olha isso aqui, ó. Olha isso aí, ó. Aqui tá pequeno, é um PDF, mas é um ofício oficial da Presidência da República do governo brasileiro, expedido aí pelo setor de comunicação do governo Lula, expedido ao ministro da Justiça, pedindo para iniciar uma investigação sobre postagens feitas. Postagens feitas durante aquelas chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul em 2024. Você lembra dessas chuvas? Vejam as postagens que o governo Lula pediu que a Polícia Federal investigasse. Olha aqui, ó, tá pequeno, mas eu vou ler para você. Item 4. Aqui o governo brasileiro dizendo: viralizou na rede um tweet do usuário Área Militar, 100.9 mil, não sei se é visualizações ou seguidores aqui desse usuário, afirmando que supostamente veículos militares teriam virado submarinos em meio à enchente. Gente, você conseguiu entender isso aqui? Isso aqui é uma piada. Veículos militares teriam virado submarinos durante a enchente. É um tweet de um perfil chamado Área Militar fazendo uma ironia de que os caminhões do governo tinham virado submarino por causa da chuva. Uma piada, gente. E aí o petista do Paulo Pimenta, que assina esse ofício, pediu para investigar essa piada como desinformação. E eu nem consegui puxar o tweet porque a pessoa excluiu, devia estar com medo. Claro, vendo o poder do Estado oprimindo o indivíduo por conta de uma piada, quem que não vai morrer de medo? Veja aqui esse outro aqui, ó. Esse aqui eu consegui buscar porque a usuária foi corajosa e não apagou. Ó. A usuária Stepa Paiano publicou que o Estado, como ente centralizador até agora, só entregou dificuldade e ineficiência. Que crime, hein? Essa crítica. Vamos ver lá? Olha aí o tweet da Estel. Por enquanto, quem está mobilizado para ajudar na tragédia são empresários capitalistas malvadões, igrejas, civis imbuídos de senso de missão e o planejamento do COSUD. O Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e eficiência. Crime! Rasga as vestes! Crime, né? Pro Paulo Pimenta, pro governo. Que absurdo, gente! Que é isso? Eu fui olhar o tweet porque eu não conseguia acreditar. O governo Lula simplesmente pediu que a Polícia Federal invista o seu tempo, em vez de investigar a corrupção, os desvios, tudo aquilo que prejudica o país, investigando isso, ela. Por isso, aí, um comentário banal. Sabe qual foi o argumento do governo? Exatamente eu mesmo. Desinformação. Vocês entenderam por que esse julgamento do STF é preocupante? Gente, é um usuário, podia ser eu, podia ser você. Eu não conheço a Stepa Paiano, olha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nela, 85 mil seguidores. E ela tá aí, investigada, comentarista política aí, e investigada. Que ridículo, que absurdo, a decisão do STF ataca diretamente a liberdade de expressão no Brasil e permite que o governo Lula ameace os seus críticos, é para isso que serve. Em vez de o cidadão controlar o Estado, vai ser o Estado controlando o cidadão. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas me conta aí nos comentários o que você acha. O STF realmente virou a maior ameaça à nossa liberdade? E ó, cuidado, né? Porque se você acha como eu acho isso, a gente agora pode ser investigado por desinformação. Que piada e que piada de mau gosto, que tragédia. Lula e toda a sua química vão salvar Alexandre de Moraes? Depois desse encontro do Lula com o Trump na Malásia, a pergunta que não quer calar é: Lula conseguirá salvar o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, da Magnitsky? Se caírem as tarifas, cai a Magnitsky? Antes da gente entender isso, a gente precisa lembrar o que está em jogo. Apesar de Lula ter vendido o seu encontro com o Trump como uma vitória gigantesca, apesar das fotos e da cobertura terem sido positivos na grande imprensa, os desafios para Lula são gigantescos. 2 desses desafios estavam lá, materializados do lado do Trump o tempo inteiro. Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Ambos têm opiniões formadas e muito firmes sobre Lula, sobre Alexandre de Moraes e sobre o STF.
Mas não são só eles dois, não. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, inclusive trazendo aqui um dos poucos casos de nomes retirados da Magnitsky até hoje. Além da Magnitsky em Moraes e na esposa, o Trump também sancionou outros 7 ministros do STF com perda de vistos. Perderam os vistos também os ministros de Lula, como Ricardo Lewandowski, da Justiça, Alexandre Padilha, da Saúde, e Jorge Messias, da AGU, e Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado também. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Que as duas possíveis indicações de Lula para o Supremo, o Messias e o Pacheco, são dois sancionados pelos Estados Unidos por apoiarem violações de direitos humanos de Moraes? E ontem, segundo a imprensa, Lula teria dito a Donald Trump que ele estaria enganado a respeito de Bolsonaro e que as sanções deveriam ser revogadas. Ao que Trump teria respondido também, segundo a imprensa, que sempre gostou e que teve uma boa impressão de Bolsonaro, mesmo com Lula dizendo que Bolsonaro teria tentado dar um golpe com planos de assassinar ele mesmo, Alckmin e Moraes. Nesse contexto, para entender se Lula vai conseguir salvar Moraes, a gente tem que ler os fatos, as entrelinhas, e responder a seguinte pergunta: existe algum indício de que os Estados Unidos vão voltar atrás das sanções? Gente, a resposta está aqui, ó. A resposta é não. Não. Por enquanto não tem nada. Nada. Zero. Esses indícios não existem, na dica de nada. E a maioria dos analistas da imprensa concorda que mesmo se Trump reduzir ou revogar o tarifaço, as sanções contra Moraes e seus aliados no STF e no governo Lula vão continuar sim a existir. É preciso lembrar que o governo Trump ele impôs essas sanções por violações a direitos humanos que foram praticadas contra cidadãos e empresas americanos em território americano e por uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. Lula teria dito na reunião que o julgamento do Bolsonaro foi justo, segundo o processo legal. Mas os americanos não são idiotas, não. E aqui está o grande pulo do gato. Se o Trump revoga a Magnitsky agora, sem atingir seus objetivos, isso significa que o próprio governo americano fica desmoralizado. Significa que ele falhou em aplicar a lei e errou ao dizer que Moraes era um violador de direitos humanos. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele ainda nem apresentou uma defesa ao governo americano por conta da aplicação da Magnitsky. Então, por que eles revogariam a Magnitsky? O último grande caso de um agente governamental que foi retirado da Magnitsky foi o tal do Antal Rogan. Olha aí o Antal Rogan, ó. Estados Unidos retiram sanções a Antal Rogan, assessor do húngaro Viktor Orbán. Ele era um membro do governo húngaro que tinha sido colocado na lista por corrupção, mas aí o governo Trump o retirou da lista por ser ligado ao governo do Viktor Orbán, de direita, e o chefe do governo húngaro é aliado do Trump. O que, obviamente, gente, passa longe aí de ser o caso de Lula, né? Relacionar a questão econômica, que é o tal tarifaço, a punição contra o ministro Alexandre de Moraes não faz sentido econômico e nem faz sentido para o governo americano, nem para o governo brasileiro. É uma questão puramente política. Olha aí, política. E agora a imprensa disse que os dois presidentes vão discutir as questões políticas entre eles, ou seja, vai ficar fora do que os negociadores do segundo, terceiro escalão vão fazer e vão trabalhar a partir de agora, que é a parte comercial e econômica. Então, gente, provavelmente o Moraes ainda vai ficar um bom tempinho com a Magnitsky nas suas costas, porque ao que tudo indica, primeiro vão ser resolvidas as questões comerciais e só depois os presidentes vão tratar sobre essas questões políticas. Até os membros do governo brasileiro, dizem nos bastidores que não acreditam que a Magnitsky vai se resolver durante o governo Trump. Olha aqui comigo essa matéria da revista Veja que trouxe esse bastidor. Mesmo com os aparentes avanços das tratativas entre Brasil e Estados Unidos, entre governistas, não há expectativas realistas de que Moraes, a partir da conversa entre os dois mandatários, deixe de frequentar a lista de penalizados pela Magnitsky. Isso só deve ocorrer, dizem os integrantes do executivo, após o fim da administração de Donald Trump. É muito Magnitsky. Ó, pessoal, se está gostando, deixa a sua curtida aí aqui no programa para que a nossa voz possa chegar mais longe e mais pessoas possam ter também um dia, uma semana Magnitsky. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Trump vai aliviar de alguma forma aí para o Moraes? Lula vai conseguir salvar o Moraes? A química, o charme de Lula vai superar todas essas barreiras? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo.
O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.